Então vamos lá. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e boa madrugada para os meus que são da madrugada. Então, hoje nós vamos dar início à nossa aula, dar início a um novo conteúdo, dar prosseguimento ao cronograma, ao planejamento de julho e agosto, com o capítulo 9, página 163, a crise de Roma e o Império Bizantino. Antes, gostaria de lembrar vocês de fazer a atividade da página 160, 161. São apenas 5 questões objetivas de fácil compreensão e de respostas bem ao ponto daquilo que nós estudamos, bem ao ponto daquilo que vocês aprenderam ao longo dessas 3 aulas anteriores. Sendo assim, com a atividade feita, as atividades que estão lá na plataforma respondidas e o conhecimento aprendido, espero que todo mundo tire uma nota razoável, de boa para excelente, certo? Lembrando também, reforçando agora a aula, a vez de ser chato, não será prorrogado nenhum minuto do tempo da plataforma. Então, está a data marcada para o encerramento do envio das atividades. Fechou, você vai ficar sem mandar. E, consequentemente, esse seu atraso vai repercutir na sua nota. Bom, pois bem, capítulo 9, página 163, espero que todos vocês, todos os 3 que assistem às minhas aulas, estejam com o livro aberto, capítulo 9, página 163, a crise de Roma e o Império Bizantino. Aí nós observamos já, como imagem do facsimile da página, a cidade de hoje de Istambul. Aí está representando o Estreito de Bósforo. O Estreito de Bósforo, qual a importância do Estreito de Bósforo? Por que ele representa todo o estudo desse capítulo, essa imagem? Porque a cidade hoje de Istambul, antigamente Constantinopla e mais anteriormente Bizâncio, ela fazia a ligação entre os 2 continentes, a Ásia e a Europa. Então, ela servia como um importante entreposto comercial. Então gerava muita riqueza. Então daí a sua grande importância. Viremos para a página 164 e a gente observa que até o capítulo anterior, que vai até o século II depois de Cristo, Roma passava por uma relativa paz e tranquilidade, chamada Pax Romana, quando ela se torna o Império. Mas, com o passar do tempo, ela vai passar por uns momentos de crise. Aí o primeiro tópico, a crise de Roma, a crise no mundo romano. A crise no mundo romano. Então, o que é essa crise? Foram tempos difíceis. E ele foi causado por quê? Podemos diferenciar 2 fatores, os fatores internos e os fatores externos. Os fatores internos, a gente vai destacar pelos gastos crescentes. Então, quanto mais o império ele se estendia territorialmente, ele avançava, mais caro ficava administrar esse império, com funcionários públicos, com obras públicas, com soldados que eram muito caros. Então, isso levava ao aumento das despesas. E para custear o Estado, o que o governo fazia? Ele desvalorizava a moeda, o dinheiro, o valor. Como ele desvalorizava? Lá na Roma Antiga não existia a circulação de cédula, eram moedas, e essas moedas eram cunhadas em prata e ouro. Então ele desvalorizava essas moedas, consequentemente, para fazer uma moeda de 1 denário, você usava menos prata e menos ouro. Desvalorizando essa moeda, o valor, o custo de vida dos alimentos ficava mais caro. Então, com uma única moeda, você comprava
trigo, 1 quilo de trigo. Agora você precisava usar 2 moedas. Então encarecia muito o custo de vida da população, o que levava a muitas revoltas, muitos descontentamentos por parte da população, por parte dos plebeus. E os fatores internos vão ser externos, fatores externos, vão ser as invasões dos povos na parte das fronteiras ocidentais e nas partes das fronteiras orientais. São as pressões nas fronteiras, os povos querendo invadir Roma, ou de forma pacífica, como a gente vai ver mais adiante, ou de forma bélica, ou de forma violenta. Então, do lado oriental, essas pressões vinham dos povos descendentes dos persas, e do lado ocidental eram os povos chamados e conhecidos pelos romanos como povos bárbaros. Os bárbaros, porque eles eram vários povos bárbaros, não existia um só tipo de povo bárbaro. Existiam os alamanos, os ostrogotos, os ângulos, os saxões. E esses povos bárbaros, eles recebiam o nome de bárbaros pelos romanos porque eles não tinham a cultura, o modo de falar, a língua, os hábitos dos romanos. Então, para eles, todos aqueles que divergiam do seu modo de ser, de falar e de agir, eram bárbaros. Diante dessas pressões, houve na Roma o chamado processo de ruralização. Então, com essas invasões, a população romana começa a fugir das cidades com medo dessas invasões bárbaras. E essa fuga da cidade para o campo, para o interior, ela recebe o nome de processo de ruralização, página 165. Então eles saem dos centros urbanos e vão para a cidade. Lá nas cidades, como a gente vai, lá na zona rural, como a gente vai observar, as terras estavam na mão de quem? Estavam na mão dos patrícios. Então, quando eles chegavam lá no interior, vou colocar assim, eles precisavam de terras para trabalhar. E eles procuravam quem? Os patrícios. Os patrícios, então, cediam as terras para eles em troca de uma parte da produção. Então, eu trabalhava na terra de um patrício, se eu plantasse trigo e desse 10 quilos de trigo, eu tinha que dividir esses 10 quilos de trigo com o patrício, que era o dono da terra. Esse sistema ele vai receber o nome, conforme o processo vai se desenvolvendo, vai se alargando, de sistema de colonato. O que é o colonato? Eu chego em um local, eu não sou dono da terra, o patrício me empresta a terra, em troca eu dou parte da produção. E assim Roma começa a buscar soluções para essa crise, soluções para invasões bárbaras, soluções para os altos gastos públicos. E essas soluções para essa crise prolongada, uma crise que se estende por muito tempo, devido ao gigantismo do seu território, era extenso, era enorme, pressões nas fronteiras geram uma instabilidade generalizada. Essa instabilidade generalizada leva à formação do que os historiadores chamam de anarquia militar. O que é anarquia militar? Cada chefe militar ele começa a querer tomar o poder, ele começa a querer organizar aquela região e aquela província no qual ele tem origem. Diante disso, o imperador Diocleciano, em 285, vai criar a tetrarquia. O que é a tetrarquia? Ele vai então dividir a administração do Império Romano para 4 reis. Quem eram esses 4 reis que a gente vai ver? Observem na página 166. O próprio Diocleciano, que a gente observa, Valério, Maximiliano e Constantino. A primeira vez que aparece o nome de Constantino. Essa tetrarquia, tetra de 4,
tetrarquia, ela vai ser levada para uma busca por uma solução para essa crise romana. Porém, com uma tentativa então de defender o império das invasões, Teodósio, outro imperador, ele assume o poder de forma agora sozinha, ditatorial, em 395, e só aí agora ele divide o Império Romano em dois. Então, em 395, Teodósio divide o Império Romano em dois. Ao invés de ser uma tetrarquia, agora ele se torna um único imperador, volta a ter um único imperador, mas ele divide agora o Império Romano em dois, que é o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, que é com capital em Ravenna e depois em Milão, página 166. E os germanos, esses povos que causavam essas pressões nas fronteiras romanas, quem eram então? Como nós vimos, eles eram vários povos, foram apelidados pelos romanos de bárbaros. E eles tinham várias formas de vida, várias línguas, vários hábitos religiosos, mas eles tinham duas características em comum entre eles. Todos eles tinham um apreço muito grande pelas guerras e pela agricultura. Pelas guerras e pela agricultura. Eles eram povos guerreiros que valorizavam muito a fidelidade. E essa fidelidade entre eles eram chamados de comitatos. Então, os soldados juravam obediência e fidelidade ao seu líder. Esse líder, então, através de uma organização sagrada chamada de comitatos, geria todo esse exército e essa região. Com o tempo, esse comitatus vai levar à formação dos reinos, e esses líderes e esses chefes tribais vão se tornar os reis. Vão ser os reis que nós conhecemos hoje. Esses germanos, para eles não existiam leis escritas. Tudo entre eles era passado através da oralidade, desde criancinha. E dentre essa oralidade, as leis deles eram por tradição oral. Então, não faça isso, você só pode fazer se for isso. Não existia uma lei escrita. Ela passava de geração em geração. Por isso que a gente diz, e por isso que o livro destaca para vocês, na página 167, que o direito germânico era chamado direito consuetudinário. Consuetudinário. Por que eles botam esse nome tão difícil? É tão ruim para vocês como para mim tentar falar, mas é o direito consuetudinário. Direito consuetudinário, que é o direito que é passado pelos costumes, pelos hábitos, não por uma lei escrita, como é a nossa, né? Então, se você quer saber o que você pode, o que você não pode fazer, atualmente você vai lá na Constituição. Lá para os germanos, não, eram os hábitos e costumes, que era passado de geração em geração. E essas migrações e essas invasões germânicas, como elas se deram dentro do Império Romano? Como eu disse lá no início da aula, elas vão se dar de forma pacífica e de forma violenta. De forma pacífica porque eles chegam arrasando, dominando e destruindo. E de forma pacífica é porque muitos deles vão começar a se relacionar com os romanos, e eles também vão fazer parte do exército romano. Então eles vão começar a se assimilar com os romanos de uma forma pacífica. Dentre essas formas violentas, a gente destaca a passagem dos hunos. Os hunos, que eram um povo da Ásia Menor, que eram liderados por Átila. Átila, para aquele que lembra até do professor Átila, que ele vai invadir
e vai começar a rapinagem, a pilhagem, vai começar aquilo que a gente vê nos filmes das guerras romanas e vai então dominar toda a região da Europa Central, onde ficava localizado os germânicos. Pois bem, em 476 tem o ano marcado. 476. Então, a capital do maior império da antiguidade, Roma, então cai. É o fim do Império Romano do Ocidente. 476. Quem faz isso? Vão ser um povo bárbaro chamado de Érulos. Então, os Érulos, um povo bárbaro, que eram chefiados por Odoacro, então põe fim ao Império Romano do Ocidente, dando início agora, página 168, ao Império Bizantino. Esse Império Bizantino, ele é um império extenso, é um mosaico cultural, ou seja, uma mistura de culturas, porém a língua oficial era o grego. Apesar deles terem vários hábitos, vários costumes, várias línguas, a língua oficial, a comunicação que era feita oficialmente entre eles, era o grego antigo. A capital do império era Constantinopla, como nós vimos anteriormente. No início, ela era chamada de Bizâncio, aí com o reinado do imperador Constantino, que fez inúmeras reformas, modernizou a cidade. Ela foi então rebatizada em sua homenagem em 330 com o nome de Constantinopla. A importância dela, como eu havia falado antes, é por estar entre os dois continentes, Ásia e Europa. Ela era o maior centro comercial e urbano do mundo antigo, Constantinopla. Maior centro cultural, comercial e urbano do mundo antigo. Ela era cercada de muralhas e pelo mar. Então é muito difícil a invasão. Então, naturalmente, ela era fortificada e ela tinha uma característica de defesa, porque é cercada pelo mar e na parte que ligava ao continente eles construíram uma muralha bastante extensa. E apesar de serem povos diferentes culturas, diferentes línguas, existia algo que aglutinava-os, que ligavam uns aos outros, que fazia a unidade de Constantinopla, que era a religião. Essa religião era dirigida pelo próprio imperador e ela direcionava o dia a dia das pessoas, desde fornecer temas de obras de arte, música, e legitimava a política externa, ou seja, vamos invadir aquele povo porque aquele povo ele não acredita nas nossas crenças, eles têm crenças diferentes da nossa. E a política no Império Bizantino, como era? A política no Império Bizantino ela era uma teocracia, do grego theoskratia, que é theos, é Deus, e kratia, poder. Deus, poder. Então é o poder de Deus. Por quê? O imperador era o representante de Deus na Terra. Ele tinha todos os poderes ilimitados. Ele era um autocrata. Poder em si mesmo. Ora, se ele era o representante de Deus na Terra, quem em sã consciência iria questionar alguma ordem, alguma lei dita pelo imperador? E para auxiliá-lo na administração, existiam os basileus. Os basileus, que também eram o segundo cargo de maior importância na hierarquia administrativa do Império Bizantino. E depois dos basileus, existiam os patriarcas, que era o cargo mais alto da Igreja Bizantina. Patriarcas é como se fosse o Papa, certo? Tudo bem?
página 169. Vamos terminar nossa quarta aula, vai dar tudo certo, vai estar todo mundo feliz, tá bom? Meu telefone aqui acabou de tocar, alguém querendo me perguntar alguma coisa, mas não vou interromper a aula agora, tirou até meu raciocínio. Mas o governo de Justiniano, a gente vai dar destaque agora para um governante chamado de Justiniano, página 169. Então Justiniano vai governar o Império Bizantino de 527 a 565 e ele vai ser decisivo na história do Império Bizantino. Vai ser decisivo na história do Império Bizantino. Por quê? Porque ele vai reunificar o Império. A luta dele era para reunificar todo o Império Romano, trazer e fazer um só, acabar com aquela divisão que foi feita por Teodósio em 395, construir um único império. E para que houvesse essa reunificação, foi muito custoso, tanto por vidas, como por dinheiro e como pelo descontentamento da população. Por quê? Porque primeiro ele vai aumentar os impostos. Segundo, ele vai aumentar a violência na hora de cobrar esses impostos. E com essa política, então, ele vai acordar e vai gerar vários descontentamentos e revoltas. Dentre esses descontentamentos, dentre essas revoltas, a gente vai destacar na página 169 uma que aconteceu no ano de 532, no hipódromo da cidade de Constantinopla. Essa revolta ela tem um nome que vocês conhecem, que vocês já ouviram falar, que usam tênis, camisetas com essa marca, que é a revolta de Nike, ou revolta de Nikkei. A revolta de Nike, a Nike, essa mesma marca do seu tênis aí, foi inspirada nessa revolta aqui em Constantinopla no ano de 532, no governo de Justiniano. O que foi essa revolta? Lá o hipódromo é um estádio de futebol. Lá acontecia corridas, disputas. E existiam dois grupos. O grupo que era chamado de verdes, que usavam a cor verde como símbolo, que era um grupo popular, mais da população, e o grupo de azul, o grupo que usava a cor azul como símbolo, que era o grupo da aristocracia. Então ficava o verde e ficava o azul. Um torcendo para um lado e outro torcendo. Eles nunca se uniram, nunca estavam